dar início a mais uma edição do Festival Literário de Araxá, 7ª edição do Festival Literário de Araxá, uma realização do Ministério da Cultura e da CBMM via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com o apoio do Itaú. É por intermédio destas empresas que a gente consegue fazer esse festival, já há 7 anos, sempre com entrada franca. Eu cumprimento também as pessoas que estão aí assistindo por essa rede social, pelo Facebook. A partir de agora, nós vamos fazer um bate-papo com aproximadamente 30, 40 minutos no máximo, dado o tempo que já está exíguo, e logo depois a Monja Coin estará disponível para os autógrafos lá na livraria do festival. Tá? E o Festival Literário de Araxá termina no domingo, dia 1º, e várias das edições, várias das mesas serão, como estas, transmitidas via Facebook. Então, você que está assistindo a gente pelo Facebook, consulte a agenda, são 10 mesas que serão transmitidas, escolhidas através da programação. Tá bom? Eu queria que todos aplaudissem a entrada da Monja Coin. Esse Guimarães Rosa, que tem no seu escopo do Grande Sertão Veredas o diabo, não é? Que vem do inferno, essa questão que a gente vai falar um pouco, tem a ver com o que a gente tá bom, tem a ver com o que a gente vive hoje também, né? Esse que mora no coração das pessoas e que tem feito com que vivamos essa realidade um pouco sombria, esse momento do país e do mundo um pouco sombrio. Então, eu queria te agradecer a presença e dizer que você tem um número determinado de pessoas aqui te ouvindo e um sem número te ouvindo pelo Facebook. Muito obrigado pela presença. Tá? A Monja está lançando este livro, que ele divide com o Leandro Carnal, O Inferno Somos Nós, da editora Papiros, também pela qual agradeço a Daniela, tanto tempo que a gente vem fazendo coisa junto, muito obrigado, da editora Papiros. E eu queria pedir para você falar um pouco do livro, falar um pouco do assunto. Eu vou falar, mas primeiro eu queria que a gente fizesse uma respiração consciente, é rapidinho. Nós vamos sentar da metade para frente da cadeira, endireita a coluna vertebral, pés em paralelo no chão, ter consciência do seu corpo, como estão os seus pés. Quem está em pé também pode fazer, dá muito certo. A gente vai inspirar devagar pelas narinas, pausa um pouquinho e solta bem devagar pela boca. Perceba que no final da expiração há uma pequena contração no baixo abdômen. Vamos fazer mais uma vez. Inspiramos. Fechamos os lábios, colocamos a ponta da língua no céu da boca e observamos como que estamos respirando agora. É só isso. Como está a sua respiração? E podemos colocar as mãos palma com palma e agradecemos. Não é gostoso? É uma coisa pequenininha que pode nos tirar do inferno para o céu. A gente está falando do livro, a editora Papiros me chamou, ela que me acompanha aqui, e disse: você não quer conversar com o Leandro Carnal? Falei: quero sim, afinal a gente se conhece há alguns anos, mas nunca tivemos um diálogo juntos, e queriam saber qual seria o tema. Ele disse assim: não, deixa o tema rolar,
Deixa o tema acontecer, vamos conversar e ver o que acontece. E nessa nossa conversa, falamos um pouco do medo, de uma sociedade que vive com medo. A quem interessa pessoas amedrontadas? A quem interessa que nós estejamos o tempo todo tão preocupados conosco, com o que nós pensamos e detestando quem não pensa como nós pensamos, porque abala a nossa estrutura desse eu que foi forjado em nós, que nós inventamos que somos assim e que nós queremos acreditar e autenticar o tempo todo. E se alguém pensa diferente de mim, é meu inimigo. E o meu inimigo, nós todos queremos aniquilar. A gente fala do Estado Islâmico, daqueles jovens do Estado Islâmico, né? Vamos cortar-lhe as cabeças, vamos pôr fogo. Nós fazemos isso. Fazemos isso com pessoas que não concordam conosco. Se não tem o mesmo ponto de vista que eu, deve ser deficiente, deve ter algum problema grave e não é uma pessoa normal, porque normal é pensar como eu penso. Isto, para mim, é o inferno. O Karnal me fala de uma peça de Sartre, onde há uma sala onde os atores estão reunidos e, nesta sala, alguém diz, o inferno são os outros. E a conclusão dele, depois da nossa conversa, é que o inferno, na verdade, somos nós. Nós criamos o inferno. E eu conto uma história japonesa muito antiga, que eu gosto muito, e eu já ouvi pessoas contarem de outras tradições espirituais como se fossem delas. Aliás, algumas histórias permeiam várias tradições e cada um se diz o dono dela. Esta é o seguinte, um samurai está sentado embaixo de uma árvore e ele vê passar um monge. E ele vira para o monge e diz assim, eu não acredito em céu e inferno. Essa bobagem que você está falando de céu e inferno, para mim não cola, eu não acredito nisso. E o monge vira-se para ele e diz, claro, um samurai tão medroso, um samurai de nada, uma porcaria de um samurai ignorante, não vai saber mesmo o que é céu e inferno. Ele vai ficando muito ofendido, começa a se levantar e desembainhar a espada. E o monge ri e ele põe a espada de volta. Quando ele puxa a espada, ele diz assim, isso é o inferno. A raiva, o ódio, a vingança, o rancor, o desafeto, isso é o inferno. E na hora que o monge ri, ele põe a espada de novo, ele diz, isso é o céu. O céu é quando nós somos capazes de nos relacionar com harmonia, com respeito a todos os seres, não só seres humanos, mas a tudo que existe, ao grande sertão, a tudo, a todas as formas de vida, a terra, as pedras, o sol, o vento, as águas. Se não conseguimos entre nós humanos o respeito, como é que vamos ter respeito com as outras formas de vida que nem identificamos semelhantes a nós? E são. Nós não existimos sem outras formas de vida. Nós somos a vida da Terra. Estamos o tempo todo interagindo com a Terra. Alguém aqui está separado? Eu não conheço uma tesourinha com a qual eu pudesse me recortar e dizer, aqui estou eu e aí estão vocês. Nós intersomos. Aliás, essa é uma palavra muito boa que um monge vietnamita sugere que nós devíamos trocar por eu sou, tu és, ele é, por eu intersou, tu interés, ele interé. Nós só existimos em interrelações. Ninguém existe sozinho. Mas a nossa mente, esse cérebro, essa coisa maravilhosa, esse computador de última geração, que nós só temos usado para somar e subtrair, tem uma capacidade extraordinária de nos enganar, de criar fantasias sobre a própria realidade, de criar separações onde não há. A ideia de um eu separado. Claro, nós tivemos que formar esse eu. Formamos de pequenininhos. Vocês lembram quando era bebê? Tem gente que acha que bebê era melhor. Fantasia. Bebê não era legal. Primeiro foi difícil sair do útero materno. Lembram disso? Não lembram, né? Mas todos saímos. Aliás, eu gosto de lembrar sempre. Nós somos um óvulo fecundado. Vocês lembram disso? Um óvulo. Sabe, meninos, óvulo. Aquilo que as mocinhas todos os meses soltam sanguinho, é um óvulo.
E os espermatozoides, milhares dele, umzinho, fala, tchum, e cada um virou cada um de nós. Não é uma coisa mágica isso? A vida não é mágica? Nós somos um sanguinho. É o vermelho e o branco que se unem e formam um ser humano. E nascemos. Foi difícil o processo de gestação, né? Sei lá que memórias nós temos dessa época. Nascer, parto natural, apertadinho ali, né? Saímos, nascemos, respiramos, e aquelas pessoas grandes, enormes, nos olhando. Infância, tão gostoso, infância. Lembra arrancar o dente? Doía, era desagradável, não era bom. Adolescência, pior ainda. Hoje em dia nós não temos uma crise grande de adolescência, de suicídio. Há pessoas que dizem, não fale de suicídio, porque se falar vai aumentar o suicídio. Não, nós temos que falar do que está acontecendo. Que desencanto é esse? O que está acontecendo conosco que estamos desencantados com a vida? Quem está tirando a nossa esperança? Como que permitimos que alguém nos tire o poder da vida e da esperança? Da esperança, como diz o Cortella, de esperançar, daquilo que eu posso fazer para, do que eu posso transformar a realidade. Não dizer, não posso fazer nada a respeito. Não há nada que possa ser feito, porque todos são corruptos, todos são maus, nada presta, não há pessoas boas no mundo. O que é isso? Que fantasia é essa? Você não conhece ninguém que seja bom? Nunca teve em contato com uma pessoa que seja honesta e correta? Todos que você ouve e conhece são malévolos? E os seus projetos de vida não têm? O que os jovens me perguntam? Qual o sentido da vida? Nós já perguntamos isso. Nós todos perguntamos isso em algum momento da vida. E há pessoas que dizem, não, não pergunte, põe embaixo do tapete, vá brincar, vá para a festa. Que tal um pouquinho de álcool, um pouquinho de droga? Você não quer um carro novo, meu filho? Não se preocupe. Nós precisamos fazer as pessoas pensarem. Precisamos fazer refletir. Quando eu falo de iluminação, de capacidade de acordar, de despertar para a realidade, nós estamos falando de sinapses neurais. A sinapse só acontece se houver estímulo. Na hora que o estímulo para, a sinapse deixa de acontecer. Por isso é importante as escolhas que fazemos, do que lemos, de que programas vemos, filmes, televisão, que conversas temos, quais são as nossas escolhas. E é interessante porque vocês todos escolheram estar aqui hoje. Então nós temos alguma coisa muito em comum, nós todos escolhemos hoje estar aqui no FLI Araxá. Temos alguma coisa em comum entre todos nós, embora sejamos pessoas muito diferentes. Outra coisa importante, e que nós conversamos, eu e o professor Karnal, a questão, ele fala assim, eu não acredito, ele diz, não acredito num sistema que seja uma conspiração, que estão todos conspirando para controlar a humanidade e para esta humanidade fazer tudo aquilo que nós, 6 pessoas no mundo, que são aqueles que têm o maior poder internacional, possam dominar a massa. Mas eu acredito na capacidade do ser humano de acordar, de não ser manipulado por ninguém e não manipular ninguém. Mas isso só acontece se você realmente despertar. Então eu falo em nós transformarmos numa cultura de violência, numa cultura de paz. A cultura de violência está na maneira que nos é ensinada a história. Por que só nos contam histórias de guerras? Até pouco tempo não sabíamos nada sobre a África. Nós que temos uma população africana de mais de 60% no país. Vocês estudaram a África? Sabem direitinho todos os países da África? Eu não. Eu nunca estudei. Puseram na escola e tiraram da escola de novo. Nós escolhemos alguns países. É interessante. O nascimento de Buda me lembra sempre uma coisa. Antes dele nascer, a mãe dele teve um sonho. E ela teve um sonho que um elefante branco a tocava embaixo da axila. E ela vai falar com aquele que era o intérprete de sonhos da época, e este intérprete vai dizer que a senhora vai ter um filho. Porque na Índia antiga acreditava-se que ele era
o pai dele era um nobre, um rei, um guerreiro, um político, e que os filhos dos políticos, dos nobres, nasceriam debaixo da axila do corpo da mãe, os brahmanes da cabeça, e assim cada um por uma parte do corpo. Vocês acham que Freud interpretaria esse sonho dessa maneira? Alguém da Europa nasce debaixo do braço da mãe? Então, o que isso significa é que as culturas diferentes têm interpretações diferentes da psique humana, do sonho humano, da expectativa humana. Cultura também é isto. Falamos e pensamos de maneiras diferentes, países diferentes, culturas diferentes. Por isso que traduções são coisas difíceis de fazer, porque nós temos que entender uma cultura e uma forma de pensar para trazê-la a forma de pensar a esta outra cultura sem deturpar. É difícil, porque temos que trazer uma outra forma de ser e de pensar, que não é bem a nossa. Quando falamos de religiões diferentes, é a mesma coisa, porque as pessoas querem comparar com a tradição que conhecem. Imagine que você possa ouvir alguma coisa ou ler um livro sem comparar. É difícil. Estamos o tempo todo comparando este autor com aquele autor, esta frase com aquela outra frase. Eu fui jornalista profissional, trabalhei no Jornal da Tarde, e foi lá que me ensinaram a escrever. Eu comecei a escrever, a ler muito cedo. Com 9 anos de idade, eu descobri foi Eça de Queiroz. E Eça de Queiroz, ele tinha um livro muito fininho, quem lembra? O livro que chamava O Mandarim. Vocês leram O Mandarim? Alguém aqui leu O Mandarim? É bonitinho, era fininho assim. Vamos falar do diabo de novo. O que é a história do Mandarim? É um funcionário público português. E este funcionário público português recebe uma carta que, se ele tocar uma campainha, um mandarim na China morrerá e ele vai receber uma fortuna. Conhecem essa história falsa? Tem várias histórias parecidas, né? Você troca sua alma com alguém? Você é tentado para ter poder, para ter dinheiro, para ter reconhecimento público, você toca a campainha? E claro que ele toca a campainha, então tem todas as peripécias da vida dele. Isso eu li com 9 anos de idade, daí em diante eu não parei mais de ler. Minha mãe era uma poetisa e uma professora de declamação. Então, eu, quando pequenininha, ela me embalava dando aulas de declamação. Então, eu nasci e cresci ouvindo poesia, mas poesias geralmente filosóficas, questionando o significado da existência, questionando quem somos nós e o que estamos fazendo aqui. São Paulo tinha um poeta que era amigo dela, o Cassiano Ricardo, e um dos poemas também que eu aprendi nessa época, que gostei muito, é que ele dizia: cada minuto de vida nunca é mais, é sempre menos. Desde o instante em que se nasce, já se começa a morrer. Então, nós vamos falar da morte. 110 anos teria hoje Guimarães Rosa. O texto que foi lido seria ele descrevendo a sua morte. Você já pensou na sua? Como que você vai morrer? Uma vez fizeram um encontro assim comigo, num hotel tão bonito quanto este, em Los Angeles. E era um grupo zen budista com um grupo de psicanálise. Então, cada um de nós tinha meia hora para pensar a sua própria morte. Ficamos em silêncio, imaginando a nossa morte. Eu imaginei a minha muito bonita. Cada um imagina como quiser. Eu estava numa cama assim, com dossel, sabe aqueles dosséis, aquelas camas antigas, velhinha, encostada com vários travesseiros, e vários alunos, filhos, todos em volta, que gostoso, despedindo, deitadinha na cama. Será que vai ser assim? Não tem a menor importância. Não é o que eu imagino. Quando ele diz que eu quis morrer de óculos porque eu vi a pele de Deus, meu pai foi o último a morrer dos seus 6 irmãos, e quando a última irmã que estava viva morreu, e todos diziam no enterro: que bonita, ela morreu dormindo, que coisa boa. Ele disse assim: que horror, eu quero estar acordado, eu quero ver, é a grande aventura da minha vida. Ele tinha 96 anos, ele morreu de olhos abertos,
na sua aventura de encontrar o que é a morte. Não falamos muito, mas todos nós vamos morrer. E nesse curto intervalo, que pode ser 50, 100, 80, às vezes 2 anos, às vezes 30, o que fazemos com a nossa vida? Vivemos amedrontados, brigando uns com os outros, reclamando, resmungando, cultivando a violência. Vocês falam palavrão nos Facebooks? Falam? Não pode. Vocês xingam os outros de coisa feia, assim, seu burro, seu besta. Isso é bonzinho, né? Não pode. Se alguém pensa diferente de você, aprenda a dialogar. Aprenda a expor o seu ponto de vista. Eu não sou vegetariana, vocês não fiquem bravos, hein? Tem gente que fica brava, porque diz que eu sou monge, eu devia ser vegana. Eu não sou. Não sou vegana nem vegetariana. Eu já tenho recebido muitos haters por isso. Eu só tinha likes quando falei que... Mas teve uma pessoa, muitos me ofenderam, assim, é que eu não olho muito, sabe? Os comentários, eu posto algumas coisas, mas eu não olho os comentários, desculpem. Mas teve uma pessoa que me mandou um e-mail, me explicando as razões pelas quais eu deveria me tornar vegana, vegetariana e vegana. E eu agradeci muito. Porque foi coerente, foi lógico, ele não me insultou, ele não falou isso cinicamente, ele me descreveu aquilo no qual ele acredita e que ele acha que é um bom caminho para a humanidade. E talvez seja, provavelmente será daqui a alguns anos. Mas tudo bem, ele não me ofendeu. A senhora tem que ser isto. Eu defendo Lula. Eu acho que foi preso injustamente, eu tenho direito a pensar assim. Vocês podem não pensar, mas eu penso. Aí uma senhora escreve, como que uma pessoa como a senhora pode pensar isto, defender um criminoso? Eu tenho direito. Ela pode dizer, olha, não concordo, monja. Eu penso diferente de você. E é isto que nós transformamos, uma cultura de violência numa cultura de paz. Podemos pensar de forma diferente. Podemos ter pensamentos políticos, econômicos, administrativos completamente diferentes e podemos dialogar, podemos conversar e nos respeitar nas nossas diferenças. Não precisamos nos insultar e temos que aprender a ouvir o outro. Dialogar é isso, ouvir para entender, porque se eu falo em cima, eu não estou ouvindo. E às vezes quando alguém está falando, nós estamos pensando e julgando em cima. Por isso eu digo, quando a gente vai ler um livro, se a gente pudesse tirar tudo aquilo que são meus conceitos e as minhas ideias e ouvir esse autor. O que ele está dizendo? Qual o seu ângulo de visão da realidade ou dessa mistura do real com o irreal? Onde é que a gente faz essa cisão entre a minha imaginação e o que está acontecendo? Como que eu vejo a realidade? Definitivamente da mesma maneira que cada um de vocês vê. Cada um de nós é único. E essa é a riqueza da nossa vida, que não somos iguais. Nós nos reconhecemos porque somos semelhantes. Reconhecemos alegria, tristeza, bem-estar, mal-estar. Aliás, há um tempo, uns 2 anos atrás, um fotógrafo inglês veio tirar a fotografia do DNA brasileiro. Ele me chamou, foi uma das inúmeras pessoas que ele fotografou. Norte, Sul, Leste, Oeste, povos indígenas, enfim, todas as tradições. E ele tirava um pouquinho de DNA num cotonete e mandou para os Estados Unidos para fazer o exame desse DNA. Fez um livro, e esse livro dizia que o meu DNA, há 5.000, 6.000 anos atrás, estava no norte da África. Eu sou africana. Esse DNA africano, depois ele foi para a Europa, como a maioria daqueles que da Europa vieram para o Brasil. Tá? E da Europa eu tenho sangue sueco, DNA sueco em mim. Eu tenho DNA judeu, eu tenho DNA muçulmano, islâmico. Tenho DNA negro, tenho DNA dos índios norte-americanos, porque primeiro fomos para o norte, e lá não teriam ido os povos asiáticos.
Isso tudo circula em cada um de nós. E ainda somos capazes de fazer discriminações e preconceitos? Porque não vimos ainda, não abriu consciência, não teve o despertar. Somos todos humanos, filhos e filhas da terra e do sol, vivemos de energia solar. O que nós comemos vai ser quebrado dentro do nosso corpo e vira energia. Essa energia veio do sol, quer seja das plantas que fizeram fotossíntese, quer seja dos animais que comeram as plantas e fizeram fotossíntese. Nós somos movidos pela mesma coisa. Mas como que essa mente maravilhosa, capaz de fazer foguetes, fazer um teatro como este, um hotel maravilhoso como esse, é capaz de fazer tanta maldade, tanta discriminação e preconceito, tantas guerras e tantas violências, tantos abusos a mulheres, mulherzinhas, nós sabemos, né? Não é gostoso? Estão acostumadas. A gente acostuma, não é para acostumar. Qualquer abuso não pode acostumar. Idosos, o que acontece conosco quando a gente vai ficando mais idoso? Na sala de refeição, eu fico absolutamente exausta se tem pessoas conversando numa mesa, várias pessoas jovens conversando, e eu estou lá no meio da mesa. E não dá para seguir aquela conversa, porque pula deste daqui para aquele ali, para aquele outro lá, né? O que eles fazem conosco, que vamos tendo um pouquinho mais de idade? Vai ficando de lado. Porque poucos param para explicar diretamente para a pessoa mais idosa qual é a conversa. E o que você pensa? E o que fazem com os idosos? Vão ser ostracizados, exilados dentro da própria casa e da própria família. É bonito isto, porque não tem a percepção, a sensibilidade do outro. Eu não percebo com quem eu convivo. Casais estão casados há 50 anos, um sai de manhã para um lado, o outro fica em casa ou vai para o outro lado. Quando se encontram, são pessoas diferentes, passaram por experiências diferentes, não dão oportunidade ao outro a mudar. Eu já sei o que você pensa, não precisa falar. Como eu sei? Não sei. Eu não sei o que você pensa, porque você é um ser humano e tem a capacidade da mudança, da transformação. O que você pensou antes não é o que você pensava agora. Eu não sei o que vocês esperavam quando vieram aqui hoje, mas definitivamente foi diferente do que vocês esperavam. O tempo foi diferente. O que vocês talvez esperassem de uma monja falando é diferente. O nosso evento não é talvez aquilo que você imaginou, mas é aquilo que você talvez precisasse. E aquilo que se manifestou no que nós chamamos o assim como é. E apreciar a vida nesse assim como é. E esse assim como é movimento e transformação. Não há nada fixo, nada permanente. E aí uma frase que eu gosto muito. Tudo que existe é o co-surgir interdependente e simultâneo. Nada existe sozinho e separado. É o co-surgir interdependente e simultâneo. Um pouco antes de vir aqui, estava falando com o Cláudio Prado, que está aqui, da Ninja, e ele dizia assim para mim, será que as pessoas acham que esse aqui, que o mundo está acabando, está tudo ficando horroroso, e vai ficando de pior a pior, ou será que não é o contrário? Que tudo isso que é feio, que é violento, que é impróprio, está ficando tão visível que está terminando. É como se fossem os últimos estertores das pessoas se apresentarem com as suas máscaras diabólicas, esquecendo-se que essa é só uma máscara. E quando você tirá-la, você vai encontrar um ser que não é nem bem nem mal, mas é um ser capaz de lidar com aquilo que vem de maneira adequada, porque se percebe em inter-relação com tudo e todos. É impossível ser feliz sozinho. Nós só vamos encontrar plenitude se as pessoas à nossa volta estiverem bem. Dizer eu fico bem com pessoas chorando e sofrendo do meu lado, não é verdadeiro. É empatia. Da empatia surge compaixão, querer o bem, sentir o que o outro sente
E a ação da compaixão é tão imediata como se você machuca um dedo, a outra mão vai lá e segura. Ela não fica pensando, faço, não faço, quero, não quero. É imediato. Então, o que nós conversamos, eu e o professor Karnal, foi um pouco sobre, estamos vivendo sim uma época de medo, uma época de violência, de agressões, de discriminações, mas quem conhece a si mesmo não é ofendido, nem ofende ninguém. E a minha proposta é que cada um de nós possa se conhecer em profundidade e intimidade. Que se ofenderem você, por exemplo, disseram, seu loirinho feinho, você vai dizer, a monja não está me vendo. Eu sou um homem grande e moreno. Ela não me viu, não me ofendeu. Percebe? Quando a gente se conhece, ninguém ofende você. E você também não tem necessidade de ofender ninguém que possa pensar e ser diferente de você. Temos que dar limite, sim. Há certas coisas que tem que dar limites. Qualquer pensamento neonazista, nós temos que parar. Nós temos que dar alerta. Espera, isso não. Até que pode, mas isso não pode. Isso nós temos que fazer. Senão nós vamos entrar no quadro oposto, né? Tudo é permitido. Quando tudo é permitido, coisas muito feias também começam a surgir. E nós temos que saber diferenciar. Por isso a ética é importante, viver por valores, por princípios, que você escolhe. Quais são os seus valores? Em japonês tem uma palavra que fala ikigai. Ikigai quer dizer o que faz você se levantar de manhã. O que faz você querer viver? O que faz você ter vindo até aqui? É a vida. E dar vida a essa vida na sua vida. Eu acho que ele quer que eu pare. Agora a gente aplaude. Gente, a gente precisa ir para os autógrafos, porque mais um agradecimento, né, que a monja se dispôs a autografar para todas as pessoas, e não serão poucas. Então, eu queria que você desse uma última mensagem, e um pouco olhando também para essa perspectiva de Brasil aí até o final do ano. Não é que a gente vê, seu livro vem muito a calhar, né, do ponto de vista da importância de acontecer a solidariedade, da cultura da paz, porque vem chumbo grosso no segundo semestre, né? Já começou. A coisa brava já começou. Outro dia eu conheci uma moça na Roda Viva, chama Manuela Dávila. Vocês conhecem uma moça chamada Nossa, que coisa linda, inteligente, brilhante. Ela foi tão malhada, coitadinha. Inteligente, né? Uma coisa linda. E não deixava ela falar, queriam impor a ela um pensamento, né? É isso que não pode. A gente vê isso que não pode fazer. Se você convida uma pessoa, uma entrevistada, você tem que entrevistar e ela tem que dizer o que ela pensa. Afinal, ela foi lá para isto. Mas querem dizer não, 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 não. Então, isso não pode, vai acontecer muito, mas que a gente esteja centrado. Quando alguém vier, te empurra, te puxa, porque fazem muito isso conosco, você sabe aquela coisinha que fizemos no começo, é respiração consciente. Você inspira e solta devagar. Entra no eixo de novo, para ter capacidade de olhar em profundidade e ter discernimento correto. Eu acho que uma das bênçãos nossas humanas é discernimento correto. Não porque alguém falou, não porque vários falaram, mas porque eu percebi, porque eu senti, porque eu tenho a capacidade de discernir. Nós vamos fazer autógrafo, como o Saramago falava, autógrafo não é dedicatória. Quando tem muitas pessoas, não dá para fazer dedicatória, você põe o nome e escreve alguma coisa. Autógrafo é só o nome da pessoa, do autor. Como somos muitos, eu vou pedir desculpas, mas eu só vou assinar o nome no livro de cada um de vocês. Às vezes as pessoas querem fazer fotografia. Eu acho um mimo, para mim é um carinho. Que nem fala assim, quero... O professor Karnal diz assim, você quer fotografia ou você gosta do que eu li? Você quer ler meu livro? Você gosta das minhas ideias ou da minha cara, né? Mas
embora isso também seja uma reflexão a ser feita, a ideia é que só vai fazer a fotografia enquanto eu estiver assinando. Então, não vai ter pose, ok? Vocês concordam com isso? Para que todos que queiram fazer fotografia possam fazer fotografia, nós vamos criar um sistema rapidinho de que, enquanto eu estou assinando, a pessoa fica do meu lado e tira a foto, tá bem? Alguém vai tirar a foto para vocês. Outra coisa, eu não dou abraços nem beijos. Que gostoso, né? Não dou, não posso. Não só porque eu venho de uma tradição japonesa, e no Japão a gente não abraça nem beija. A maneira de você cumprimentar um monge, uma monja, você põe as mãozinhas juntas e faz uma reverência. Aqui no Brasil, a gente gosta muito de abraçar e beijar. Às vezes, eu escapo um abraço, um beijo, porque a pessoa vem e você não fala, não, né? É assim também, não é tão severo. Mas, como somos muitos, e eu tive um resfriado muito, muito, muito sério. Eu nunca tive um resfriado tão grave assim, fiquei mais de 3 semanas doente, tive que entrar em antibiótico, que eu evito, quase nunca tomo. E essa última semana eu acabei de tomar antibiótico anteontem. Então, eu não estou podendo, nem sei, eu não tenho mais o vírus, claro, mas é um vírus bravo que está por aí. Então, se a gente evitar também o contato muito uns com os outros, a gente evita de transmitir vírus uns para os outros. E queremos mais saúde física, mental e social. E hoje eu tive a grande alegria, então eu estava andando pelo corredor, eu vi um ser que eu amo profundamente, que é uma das pessoas que me inspiram na vida, que quando eu cheguei ao Brasil, eu li um livro que chamava A Águia e a Galinha, que é Leonardo Boff. Ele está andando pelos corredores, então estamos todos abençoados. Muito obrigada. Gente, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, mas é porque essa edição do Flieraxá merece. Eu vou fazer uma selfie com a monja e vocês atrás podem fazer a reverência, por favor? Vamos? Até você me mandar. Vou ficar bem no cantinho para pegar todo mundo. Vamos, dá para fazer vídeo, né? Peraí. Querem que eu tire? Eu peço o seguinte, a monja vai descansar um minutinho na fila, daqui a pouquinho a gente se encontra, tá? Muito obrigado e até amanhã.